Olá, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula ao vivo. A gente bateu um papo hoje sobre a nossa segunda fase. Passou ontem o nosso exame, um exame diferenciado, né? Um exame que veio com mudanças, número de questões de ética, incorporou com outras disciplinas, enfim. Até para tentar se manter dentro dos 15% provimento da OAB, mas é um exame que realmente assustou muita gente. É um exame que incomodou, pelo menos não nas nossas disciplinas de penal, processo penal, pelo menos o feedback que a gente tem realmente foi tranquilo, foi dentro do que a gente falou no aulão de véspera no sábado, inclusive aqueles 10 minutos que eu falei, vamos fazer um milagre aqui, a gente tem 10 minutos para falar de concurso de crimes, e aí caiu. Né? Então, assim, foi legal, foi bem positivo, pelo menos em penal em processo eu fiquei bastante feliz, fiquei chateado apenas por ver a mudança no padrão da OAB, eu achei isso um pouco desrespeitoso de repente mudar o aspecto da ética, da deontologia, isso acaba mexendo um pouco o emocional de quem está fazendo a prova, que já foi preparado com uma certa visão da prova na cabeça, mas é aquilo, de uma forma ou de outra, o importante é que você chegou aos 40 pontos, tá legal? Ou então está naqueles 39 ali, aguardando aquela anulação que vai sair para você chegar aos 40. Bom, aí você deu o primeiro passo. O primeiro passo já ficou para trás, eu falei isso para você há alguns meses, quando eu fiz a apresentação do nosso produto aqui, para começar a te apresentar a nossa OAB, né? Como é que funciona o OAB do Master, como é que a gente trabalha, os nossos diferenciais. A gente teve um encontro sobre isso, eu, o meu amigo o Leandro Antunes também, a gente veio aqui para falar sobre isso. E aí a gente comentou contigo, olha, vamos passar essa primeira fase aí, vamos atravessar essa primeira etapa, porque daqui a pouco vem a segunda. E chegou esse momento. Segunda etapa, a gente está aqui, hora da segunda fase. E aí eu queria passar para você o seguinte, olha, nesse momento, é aqui, ó, você vai fazer aquela peça e vai responder as questões. Você precisa trabalhar com tranquilidade para você conseguir fazer a pontuação necessária para levar o máximo que der da sua peça e o máximo que der de cada uma das 4 questões. E aí você tem que chegar ao final e fazer a pontuação mínima, pelo menos para conseguir ser aprovado. O que eu peço a você? O que eu sugiro a você? A gente vai trabalhar na segunda fase, ao longo, desde agora até o dia da sua prova, a gente vai trabalhar com 2 vertentes aqui. Uma primeira vertente vai ser a identificação das peças, extremamente importante. Identificar as peças, levantar essa questão das peças, tentar ver, primeiro, como é que eu faço no caso concreto para verificar qual é a peça que eu devo fazer. Será que é uma resposta à acusação? Será que é um relaxamento de prisão? Será que é uma queixa-crime? É uma apelação? É um rese? É uma situação de agravo em execução, revisão criminal? É conseguir identificar a peça em meio a todas que nós podemos ser surpreendidos. Além de identificar a peça, saber como elaborar essa peça, saber como fazer essa peça, como desenhar essa peça. Só que eu sempre falo isso todo início de segunda fase. Sempre falo a mesma coisa. Não adianta nada você saber qual é a peça se você não souber os argumentos que você vai botar lá dentro. Isso é óbvio, mas muita gente não para pensar nisso. Eu vejo muita gente preocupada quando é aprovada na primeira fase, quando vai para a segunda fase, eu vejo muita gente preocupada falando o seguinte, Léo, meu Deus, e agora? É muita peça, o que eu faço? Não sei por onde começar, como é que eu faço? Vou ter que decorar tudo, eu não sei para onde ir. Olha só, preste atenção, a formatação das peças é praticamente a mesma. Os moldes de endereçamento, preparar a qualificação, se for o caso da peça, a parte dos pedidos, o formato é semelhante. Vai mudar o artigo que você vai fundamentar, vai mudar o pedido que você vai fazer, dependendo, se for uma queixa-crime tem muito mais pedidos, vai depender do caso concreto da peça. Mas vamos lá, você é inteligente, chegou até aqui, passou pela primeira fase, você não vai precisar de muito tempo, poucos minutos, para entender o esqueleto de cada peça e para identificar cada peça. Você não vai precisar de muito tempo para isso. O que você vai precisar, e isso sim é preocupante, é aprender as teses de defesa. É aprender os argumentos de direito material, de direito processual, para que você possa, de alguma forma, saber como montar aquela peça de maneira enriquecida. Desenhar um esqueleto, escrever excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito do pontinho, pontinho, vara criminal da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, se for o caso, isso é mole. Ah, Léo, não é mole não, para mim é difícil. Pode ser difícil agora, mas uma semana com a gente, você mata isso. A gente tem oficinas de identificação de peças, a gente tem monitoria trabalhando isso, a gente tem várias ferramentas, várias armas aqui dentro para você conseguir rapidinho entender isso. Então, em 2 minutos, em 2 tempos, você sabe qual é a peça e como montá-la. Você vai ver que nas primeiras 2 semanas de curso você já vai saber isso. O que me preocupa é, já sei qual é a peça, já sei como montar a peça. Do direito, 2 pontos.
E agora, o que eu faço? Esse é meu ponto de preocupação, percebeu? Então, eu preciso de você é que você tenha o cuidado e a atenção de estudar os temas, as teses de defesa. Eu vou aproveitar que eu tenho hoje 1 hora para conversar contigo, já que eu tenho 1 horinha, me deram 1 hora, por que não te contar teses? Por que não trazer teses importantes que podem te ajudar? Eu, por exemplo, no sábado, semana passada, véspera da prova, anteontem, eu cheguei para você e falei, olha, vamos falar aqui sobre vários assuntos que podem cair na prova de domingo. E aí alguns assuntos eu falei assim, galera, esses assuntos aqui eu estou trazendo dessa forma, mas olha só, quando você chegar comigo na segunda fase, eu vou falar diferente. Vou falar diferente porque muda o entendimento, muda a visão, muda a corrente. Então são outras coisas, são outras regras, são outros cenários. E aqui vai ser exatamente isso agora, é o momento de trazer essa outra visão. Percebeu? É hora de começar a te trazer essas teses. Você vai estudar isso ao longo das aulas ao vivo? Vai assistir. Se você estiver no nosso site, o masteroab.com.br, e você clicar lá em segunda fase, direito penal, moleza, né? Masteroab, você está acompanhando? masteroab.com.br/segunda fase. Aí vai lá em direito penal, você vai ver o que a gente tem para fazer. Você vai dar uma olhada como é que vai ser a nossa segunda fase. Para começar, você vê que já tem tudo gravado. Eu vou ter várias aulas ao vivo contigo, mas já está tudo gravado. Olha só. Você tem aula sobre princípios, intercrimes, tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crime impossível, tipicidade, nexo de causalidade, excludente licitude, culpabilidade, teoria do erro. Tem temas relacionados a processo penal também, por exemplo, como a prisão, lei de drogas, inquérito, multa, crimes em espécie, condição da ação, competência, prova. Tem muita coisa para falar. Está tudo gravado. Você vai assistir isso. Mas eu já quero aproveitar que eu tenho tempo, já que eu estou aqui, né? Já que estamos aqui, por que não começar a pontuar contigo alguns pontos importantes dentro disso aqui? Tá legal? Então vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo sobre algumas das teses que a gente pode usar, algumas das teses que a gente pode trabalhar dentro aqui da nossa segunda fase. Por exemplo, tem uma tese muito boa que você consegue utilizar, que eu falei na nossa aula de primeira fase. Se você estava assistindo, ótimo. Aí agora eu vou falar diferente. É o arrependimento posterior. Muitas vezes você consegue sair por aí. O arrependimento posterior pode acabar funcionando como uma solução alternativa para você. Então vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá? Olha só. Olha, vai ser a mesma coisa que você falou no sábado, porque sábado eu assisti aquela aula de véspera. Não, na verdade vai ser diferente. Por quê? Porque agora eu tenho outra visão. Agora eu estou olhando especificamente para uma prova discursiva. Eu estou olhando para uma peça. Eu não vou querer marcar o que está escrito no artigo 16 do Código Penal. Pegar o artigo, copiar e colar. Agora é outra coisa. Então vamos lá, olha só. Eu só quero lembrar o texto para poder agora criticar. O que ele falava para a gente no artigo 16? Ele falava o seguinte, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ele começava assim. Aí ele continuava. Reparado o dano ou restituída a coisa. Até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente. Por ato voluntário do agente. Pronto. Se eu tiver tudo isso, o que acontece comigo? Diminuição da pena. A pena será diminuída de 1 a 2/3. Então, isso aqui gera a diminuição da pena de 1/3 a 2/3. Aliás, igual a tentativa, né? Curioso, na tentativa eu não consumei e reduzo de 1 a 2/3. No arrependimento posterior, o crime já consumou. Lembre-se que se ele é posterior, é porque ele é depois de alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Consumação. Ele é posterior à consumação. Eu tenho um crime aqui que já está consumado. Já está consumado. E mesmo assim eu reduzo no mesmo patamar da tentativa. Eu consumo o crime e reduzo de 1/3 a 2/3 como se eu estivesse na tentativa.
Aí o que a gente falou na primeira fase? Está nas aulas de primeira fase, está no aulão de véspera. Eu falei o seguinte, olha, os 4 requisitos são cumulativos. Te dei até um exemplo de como isso caía em prova de primeira fase, como é que isso aparecia. Te mostrei uma questão do AB que já cobrou isso, aquela do Hades, que queria passar com a bicicleta de Artemis, lembra disso? Então, a regra está aqui. Agora vamos lá. O que eu falei para você na primeira fase? Só na primeira fase. Eu falei o seguinte, ó. Quando eu falei para você em relação ao crime que tem que ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, eu virei para você e falei o seguinte. Primeiro, não posso... Deixa eu botar uma outra aqui, que essa caneta preta aqui, a tinta tá fraquinha. Peraí. Eu disse assim, ó. Não posso ter nenhum tipo de violência contra a pessoa. Lembra? Essa foi a primeira observação que eu fiz para você. Segunda, eu disse que eu posso ter violência contra a coisa. Isso eu botei na primeira fase. Aqui embaixo, reparar o dano ou restituir da coisa. O que eu falei na primeira fase também? Eu disse que deve ser o quê? Integral. Tem que ser uma reparação do dano integral, tem que ser uma restituição da coisa integral. Aqui, no recebimento, eu falei que o perigo da primeira fase era colocar que era até o oferecimento, e aí você tem que lembrar que não é, é mais à frente, não é até o momento em que o autor oferece a petição inicial, é até o momento em que o juiz recebe. Então também não é para pegar aqui. E disse que quando eu falo voluntário, não significa espontâneo, ou seja, não precisa ser espontâneo. Tem que ser voluntário, tem, está escrito na lei, mas não precisa ser espontâneo. Ou seja, a ideia não precisa partir da cabeça do agente. A ideia não tem que vir da cabeça do agente, porque o que vem da minha cabeça é espontâneo. Veja, eu espontaneamente tive a ideia de fazer isso. Agora, pode ser que a ideia seja sua e eu fale, tudo bem, vou fazer então. A ideia não foi minha, não foi espontâneo, mas não foi voluntário? Foi, porque eu fui livremente. Pronto, essa era a primeira fase no arrependimento posterior. Aí você chega na segunda fase aqui, você encontra a possibilidade de esbarrar numa tese dessas na hora que você vai resolver a sua peça ou até responder uma das questões. E aí o que você pode tirar de novidade aqui? Onde é que muda da primeira para a segunda fase? Quer ver um exemplo? Esse é um ponto que muda. Não posso ter nenhum tipo de violência contra a pessoa. É um ponto. Outro, que a reparação do dano tem que ser integral. Outro, essa questão do recebimento eu posso melhorar um pouco. Olha só, 3 pontos diferentes. 3 pontos que vão mudar. Mas você não pode chegar numa peça só porque você tem linha para escrever e falar o que você quer. Porque, veja, ele também tem que verificar não só a tua criatividade em defender, mas se você conhece as regras. Então, a primeira coisa que você faz na sua peça ou na sua questão é contar a história como é. De acordo com o artigo 16 do Código Penal, o agente tem direito a uma redução de 1/3 a 2/3 em sua pena pelo Instituto do Arrependimento Posterior, caso esteja diante de um crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, em que ele repare o dano ou restitua a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário. Ponto. Nesse sentido, aí você prossegue. Você vai falar, por exemplo, em relação a esse primeiro requisito. Veja, não tem discussão no tocante à violência contra a coisa. Você vê que ela está na primeira fase e permanece na segunda. O que o crime não quer é violência contra a pessoa, mas contra uma coisa, tranquilo. Um furto qualificado, por exemplo, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, você estoura um cadeado, arrebenta uma porta, destrói a fechadura para poder subtrair. Não vai poder ter direito ao benefício se reparar o dano? Vai. Vai. Por quê? Porque a violência que você praticou foi contra a coisa, foi uma violência contra o cadeado, contra a fechadura, contra a porta, contra a grade. É contra a coisa, está tudo certo. Se ele diz que o sujeito não tem direito ao benefício porque a violência é contra a coisa, já está errado, já pode usar isso como argumento de defesa. Que não há qualquer impedimento à violência contra a coisa para você ter o arrependimento posterior. Por quê? Porque a lei não proibiu.
A lei não falou crimes cometidos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, sem violência contra a coisa, ela não disse isso, então violência contra a coisa fica à vontade. Mas isso você já sabia, não é novidade, já sabia na primeira fase. O que é novidade na segunda fase? A novidade é a seguinte, olha só, você tem o crime de furto, você tem o crime de roubo. Você sabe que a ideia do furto e a ideia do roubo é a mesma. Se eu parar para pensar no furto e no roubo, eu tenho uma mesma noção geral. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Isso é o furto e o roubo. Qualquer um dos dois. Furto ou roubo, não importa. Furto lá do 155 do Código Penal, roubo lá do 157 do Código Penal, é a mesma coisa. Eu vou subtrair para mim ou para outrem coisa alheia móvel. Ponto. A diferença é que o roubo, ele traz o quê? Algo a mais, não é? O roubo traz a famosa violência física, ou então a famosa grave ameaça, ou então a redução da vítima a impossibilidade de resistência. Uma ou outra ou outra. Qual é a grande novidade que você vai empregar agora na segunda fase? Preste atenção. Na primeira fase, eu dizia, posso ter arrependimento posterior em tese no crime de furto? Resposta, posso. Porque o furto não tem nada disso, não tem violência, não tem grave ameaça. No furto eu posso. Mas no roubo eu não posso. No roubo eu não posso. Isso é o que a gente falou na primeira fase, tanto que eu botei aqui, ó, não posso ter nenhum tipo de violência contra a pessoa, nem a violência física, nem a grave ameaça, nem a redução da vítima, a impossibilidade de resistência. Agora, na segunda fase, é hora de ser ousado. É hora de você falar o seguinte, peraí, no roubo não pode não? Quem disse? Dá para defender essa possibilidade. Aliás, isso foi questão de uma prova da Defensoria Pública aqui no Rio de Janeiro. Admite-se arrependimento posterior no roubo? Interrogação. Olha só, preste atenção. Por que na primeira fase você vai dizer que não é possível? Na primeira fase, porque entende-se que a violência física é chamada de violência própria e que a redução da vítima à impossibilidade de resistência é chamada de violência imprópria. Doutrina tem defendido que a violência física é uma violência própria e que a redução da vítima à impossibilidade de resistência é uma violência imprópria. Portanto, quando ele fala que eu não posso ter nem violência, nem grave ameaça contra a pessoa, por não poder ter violência, eu não posso ter a física, que é a própria, nem a redução da vítima à impossibilidade de resistência, que é a imprópria. E por não poder ter grave ameaça, eu não posso ter aqui a grave ameaça. Então eu não posso ter nenhuma das três, por isso que no roubo não se admite. Admite no furto, mas não admite no roubo. Primeira fase. Segunda fase, você não se contenta com isso. Você vai falar que admite no furto e vai defender que admite no roubo também. Por quê? Doutrina que está falando que isso aqui é violência própria, que isso aqui é violência imprópria. Mas a lei falou? Não, a lei não falou. A lei em nenhum momento chamou a violência física de violência própria. A lei em nenhum momento chamou a redução da vítima à impossibilidade de resistência de violência imprópria. A lei não fez isso. Então, olha só. Não posso ter violência? Ok, não posso ter violência. Não posso ter grave ameaça? Ok, não posso ter grave ameaça. Mas qual é o problema com a redução da vítima à impossibilidade de resistência? Nenhum. Se eu falar que isso aqui está proibido, eu estou legislando, eu estou aumentando. A lei que deveria dizer, nos crimes cometidos sem violência, sem grave ameaça e sem redução da vítima à impossibilidade de resistência, aí tudo bem, eu não tinha o que fazer. Mas a lei não falou,
Então eu não vou nessa história de violência própria e imprópria, porque a lei não falou isso. Veja, se ele diz sem violência, sem grave ameaça, é sem violência, sem grave ameaça. Não há qualquer problema com a redução da vítima à impossibilidade de resistência. Ah, Léo, mas é a mesma coisa. Toda vez que eu falo Léo, mas é a mesma coisa, eu estou escrevendo onde não tem, eu estou legislando. A lei me diz isso e eu decido ampliar. Quando a lei me dá uma coisa e eu decido ampliar, o que eu estou fazendo? Um processo integrativo chamado de analogia. E eu posso fazer analogia? Não sei, deixa eu ver. A analogia, esse processo integrativo em que a lei me fala uma coisa e eu decido ampliar para pegar casos parecidos, pode ser, no final das contas, algo bom para o réu, é o que eu chamo de analogia in bonam partem, ou pode ser algo que no final das contas prejudica, vai ser ruim para o réu, é o que eu chamo de analogia in malam partem. Percebeu? Se ela for em bonam partem, que é aquela que é boa para o réu, eu posso fazer. Posso fazer. Mas se ela for em malam partem, que é aquela que eu falo que é ruim para o réu, me desculpa, eu não posso fazer não, porque viola o princípio da legalidade estrita. Viola o princípio da legalidade. Viola o princípio da legalidade estrita, prevista lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Olha aqui, estou violando a Constituição, inconstitucional. Também viola o artigo 1º do Código Penal. Onde é que eu quero chegar nessa história toda? Se você pegar na questão ou na peça, um sujeito que tenha praticado um crime de furto, ok, vai seguir as regras tradicionais. Mas se pegar um sujeito que praticou um crime de roubo, não é suficiente para descartar o arrependimento posterior. Você vai ter que falar, claro, que você tem que mostrar que você sabe como é a regra geral. Então você vai falar, veja, data máxima vênia, muito embora você tenha uma visão nos tribunais superiores, o STJ decidiu assim, tá? Uma visão nos tribunais superiores, no sentido de que eu não posso ter nenhuma modalidade, nenhum tipo de violência contra a pessoa, violência física conhecida como própria, grave ameaça e redução da vítima à impossibilidade de resistência, conhecida como violência imprópria, né? Muito embora eu não possa ter nenhuma das três, o que de plano já deixaria impossível a percepção de um arrependimento posterior no roubo. Veja, apenas para argumentar, aquele famoso ad argumentando um tanto que a gente vê nas nossas peças aqui, mas é melhor você usar em português, apenas para argumentar, apenas por amor ao debate. Podemos perceber que não há na lei menção expressa a proibição da redução da vítima à impossibilidade de resistência. Há menção expressa a violência e a grave ameaça. Violência e grave ameaça. Mas não há menção expressa a impossibilidade de ter a redução da vítima, a impossibilidade de resistência, como argumento. Se não há, eu não posso considerar o que não está escrito na lei, sob pena de analogia, que nesse caso será o quê? Prejudicial. Por quê? Hoje eu não tenho direito ao arrependimento posterior quando eu pratico um crime com violência à pessoa e com grave ameaça à pessoa. Se eu falar que isso aqui também não pode, eu estou dizendo que eu não vou ter direito ao arrependimento posterior quando praticar um crime com violência contra a pessoa, com grave ameaça contra a pessoa e também com redução da vítima à impossibilidade de resistência. Eu estou aumentando o ângulo de incidência da norma, eu estou aumentando o abraço da lei para me pegar. Então, inserir isso aqui na proibição seria uma analogia in malam partem, o que violaria o princípio da legalidade estrita, esculpido no artigo 5º, inciso 39 da Constituição e no artigo 1º do Código Penal, que dizem ambos que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Não há lei anterior definindo como possibilidade essa questão da redução da vítima para impedir o arrependimento posterior. Logo, não há qualquer problema em utilizar o arrependimento posterior no crime de roubo, se for por esta modalidade aqui. Viu o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para você uma visão diferente da primeira fase. Eu estou dizendo que aquela regra geral de que não podia ter nada, não é bem assim. Eu não posso ter violência e não posso ter grave ameaça. Dizer que não posso ter a redução da vítima à impossibilidade de resistência configurando o arrependimento posterior é ampliar
o primeiro dos 4 requisitos cumulativos, o que faz com que isso se torne algo inconstitucional. Aí você diz que sabe como é, mostra a regra da primeira fase para não ser derrubado, e depois que você diz que sabe como é, você vai defender uma tese mais vantajosa. Percebeu? Outra coisa importante, segundo requisito, na primeira fase, e você vai ter que dizer isso na questão e na peça, a regra geral é que se entende na jurisprudência que a reparação do dano ou a restituição da coisa devem ser o quê? Integrais. Mas, vamos lá, segunda fase, há julgados, há entendimentos que admitem uma reparação meramente parcial, uma restituição meramente parcial. E se eu posso ter uma reparação do dano parcial, uma restituição da coisa parcial, veja, eu vou usar a meu favor. Ah, ele reparou o dano parcialmente, ele restituiu a coisa parcialmente. A vítima aceitou? Sim. Então não há por que impedir o arrependimento posterior. E isso vai impactar no critério para redução de pena. Numa primeira fase, que diz que a reparação do dano e a restituição da coisa devem ser integrais, qual é o critério que você tem para, de alguma forma, reduzir a pena de 1 a 2/3? Celeridade da reparação. Quanto mais rápido eu reparar ou restituir, mais eu reduzo a pena. Agora, quanto mais eu demoro para reparar o dano ou restituir a coisa, menos eu reduzo a pena. Percebeu? Quanto mais rápido eu sou, mais eu reduzo a pena. Quanto mais demorado eu sou, menos eu reduzo a pena. É o que eu vou fazer. Mas na segunda fase, se eu admitir a possibilidade de uma reparação do dano parcial, de uma restituição da coisa parcial, peraí. Se pode ser parcial, então o critério não vai ser a celeridade, vai ser o quantum. Quanto mais eu reparo, mais eu reduzo. Quanto menos eu reparo, menos eu reduzo. Olha só, 2 posições distintas já da regra geral, que você pode defender numa segunda fase. E aqui não é nem que seja diferente, é só um adendo, né? Não vai ser até o oferecimento, esquece isso, é sempre até o recebimento. Só que aí você pode lembrar o seguinte, que não é fisicamente o recebimento, é até a publicação da decisão de recebimento. Tem o professor Paulo Queiroz que defende isso. Por quê? Porque recebimento é um ato de gabinete. Às vezes o sujeito está reparando o dano lá fora e o juiz está no gabinete recebendo a denúncia e o sujeito não sabe. Então não é até o momento que o juiz escreve, recebo a denúncia, não. É até o momento em que você publica a decisão de recebimento. Mas veja, isso aqui eu acho muito difícil de você poder usar de alguma forma. Agora, a primeira e a segunda não. A primeira e a segunda são posições muito interessantes que você pode vir a usar numa tese de defesa. Você pode ter uma situação de roubo em que você tenha esse elemento aqui embaixo e aí você consegue defender de alguma forma o arrependimento posterior. Pode ter também um crime em que o agente repare o dano parcialmente, você também consegue defender o arrependimento posterior. Então eu estou trazendo para você, veja, argumentos. É isso que vai cair? Não sei. Tem milhões de vídeos sobre milhões de teses. Eu estou trazendo algumas que eu acho que são interessantes. Vou sair da frente, eu sei que você gosta de dar o print, mas é só para você saber o seguinte, isso é uma opção, é um caminho, é para começar a te mostrar alguma das conversas que a gente vai ter ao longo desse percurso. É para te mostrar alguma das opções que você enfrenta, alguma das soluções que você pode vir a encontrar no meio de tudo isso. Percebeu? Algumas posições que são divergentes das posições de primeira fase. Questões que podem vir a te ajudar. Tá legal? Quer ver um outro detalhe interessante? Muitas vezes, você não vai conseguir resolver o problema no aspecto do direito material, mas você, de repente, consegue resolver o problema no aspecto de um direito processual. Quer ver um problema que você pode, de repente, conseguir trabalhar com tranquilidade? Olha só. Toda petição inicial que você tem, seja ela uma denúncia naqueles crimes de ação penal pública, seja ela uma queixa naqueles crimes de ação penal privada, toda petição inicial tem que atender a alguns elementos. Ela tem que atentar para alguns elementos. Você precisa que certos elementos estejam presentes no caso concreto. É o que a gente chama de elementos da petição inicial. Elementos da petição inicial. Tá legal? Esses elementos da petição inicial, seja ela uma denúncia ou uma queixa, estão presentes no artigo 41 do CPP. Esse artigo sempre acaba tendo utilidade numa peça de segunda fase. Por quê? Porque ele vai falar o que é a tua denúncia, no caso ação pública, ou o que é a tua queixa, no caso ação privada, tem que ter. Ele fala, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso
com todas as suas circunstâncias. A exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Aí ele continua. A qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. A classificação do crime, e, quando necessário, o rol de testemunhas. Está escrito no artigo 41. Eu estou simplesmente transcrevendo o artigo 41 do nosso Código de Processo Penal para você. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Esse primeiro elemento é chamado de causa de pedir. O segundo elemento é chamado de partes. O terceiro elemento é chamado de classificação do crime. E o quarto elemento é chamado de rol de testemunhas. Pronto. Percebeu? Aí eu te pergunto, quais que eu tenho que ter sempre e quais que eu não preciso ter? Já ouviu falar no princípio da consubstanciação? Princípio da consubstanciação. O que o princípio da consubstanciação vai falar pra gente? Ele fala que o acusado se defende dos fatos e não de um artigo de lei. O acusado se defende dos fatos e não de um artigo de lei. O acusado não se defende de um 55, 121, 33 da Lei 11.343 de 2006, não. O acusado se defende de ter subtraído para si ou para outra em coisa alheia móvel, de ter matado alguém, de ter traficado drogas. Ele se defende dos fatos, da história que é contada. Então veja, o mais importante numa petição inicial, denúncia ou queixa, é a causa de pedir. Esse não pode faltar nunca. Porque eu preciso de um detalhamento máximo do que aconteceu. E veja, a causa de pedir não é, e aí ele matou. Não, peraí. E aí ele efetuou com vontade livre e consciente, para quê? Para mostrar o dolo. Com vontade livre e consciente, efetuou disparos com a sua arma de fogo do tipo tal, apreendidas folhas tais, e atingiu a vítima nos pontos tais, conforme laudos de necropsia, folhas tais, e a vítima veio a óbito em decorrência dos disparos, conforme... Ou seja, é detalhar tudo, é contar a história em detalhes. Isso sim é a causa de pedir. É você expor os fatos com todas as suas circunstâncias. É não deixar nada de fora, é detalhar ao máximo, totalmente, aquilo que aconteceu. Isso tem que estar presente, isso não pode ficar de fora. Isso tem que estar sempre ali. Percebeu? Outra coisa que tem que estar sempre ali é quem foi a pessoa que fez isso, ou seja, partes. É dizer quem é o indivíduo que praticou esse fato narrado na causa de pedir. Ah, Léo, mas se eu não tiver a qualificação completa dele, brasileiro, casado, engenheiro? Não, tudo bem, se não tiver, pelo menos coloque esclarecimentos que permitam identificá-lo em meio à multidão. Aproximadamente tanto de altura, tem uma cicatriz do lado esquerdo do rosto, uma tatuagem de dragão no ombro direito, ele fica entre a viela A e a B, numa casa amarela, é conhecido pelo vulgo, mata rindo, pouca tranca, tripa seca. Meu amigo, você vai inventando, vai trazendo o que você tiver. O importante é, tem que dizer quem foi e tem que dizer o que ele fez. Agora, se eu não tiver o link dizendo o que ele fez, qual é o artigo da lei que ele violou, problema nenhum. Tem uma velha frase que diz, dai-me os fatos que eu te dou o direito. Se você não botar o artigo da lei, ninguém vai morrer por causa disso. Percebeu? É claro que é bom você classificar o crime, você falar que aquela história que foi contada se encaixa no 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio.
explicar que aquela história que foi contada se encaixa no artigo 333 do Código Penal, que é a corrupção ativa. É bom você fazer isso, mas também se não fizer, não vai mudar nada. Por quê? O que o juiz tem que ter é os fatos e quem fez. Agora, o artigo, ele sabe, ele conhece a lei. Iura novit curia, o juiz conhece a lei. E rol de testemunhas também. Se tiver testemunha, ótimo, vai ser bom demais para ajudar. Mas se não tiver, vida que segue, vamos em frente. Percebeu? Também não vai ser nada que você fale, meu Deus, e agora, não posso ter processo? Claro, dificulta, né, a prova. Mas é mais uma prova em meio à multidão. Então não é porque você não tem testemunha que você não pode ter petição inicial. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Eu quero te mostrar que esses dois elementos aqui, causa de pedir e partes, são elementos essenciais. Você não pode ter uma petição inicial, pouco importa se é uma denúncia, ação pública, se é uma queixa, ação privada, você não pode ter uma petição inicial que não atente para os elementos essenciais. Você não pode ter uma petição inicial que não traga em detalhes o que aconteceu e quem fez. Se vai ter o artigo da lei que está sendo violado, se vai ter testemunha, tanto faz. São elementos facultativos. São elementos facultativos. Agora, não pode faltar o essencial. Léo, o que isso pode me ajudar na segunda fase? Tudo. Porque se faltar algum dos elementos essenciais, se você identificar, por exemplo, tudo bem, identifique que você acabou de ser processado, oferecer uma denúncia contra você. Aí, o juiz, de alguma forma, recebeu aquela denúncia. Só que aí você identifica que a história não foi contada em detalhes para você poder se defender da história, né? Você não tem os detalhes para se defender. Também não diz quem foi que fez. Como assim foi você, se não diz direito quem foi que fez? Por que você está sendo processado então? Ali não está dizendo que foi você? Se você esbarrar em alguma dessas situações, falha nos elementos essenciais, sabe o que isso gera? Falhou aqui, você vai ter inépcia da petição inicial. Inépcia. A inépcia pode ser por ausência da causa de pedir, pode ser por ausência do partes ou até por ausência dos dois, causa de pedir e parte. Mas veja, faltando um dos dois já é suficiente para a inépcia. Faltando um dos dois já é suficiente para a inépcia. Automaticamente, percebeu? Só por causa disso. Porque eu tenho que ter os dois. Léo, e daí? E daí, que se for inepta, isso é bom demais para você que está se defendendo, porque isso vai dar ensejo ao que a gente tem chamado de rejeição da petição inicial. O juiz não poderia ter recebido. Ela é inepta, então ele não podia ter recebido. Ele recebeu, então tem que reconsiderar o recebimento da petição inicial, porque se ela é inepta, ele tinha que ter rejeitado na forma do 395, inciso 1º do Código de Processo Penal. Olha uma defesa agora que não é de mérito, é uma defesa processual. Percebeu? A gente vai ver tudo isso ao longo dessa segunda fase. Eu só estou pontuando algumas questões que eu sempre vejo. Essa da inépcia, você sempre usa, você sempre argumenta isso. Preste atenção, faltou causa de pedir ou faltou partes, faltou elemento essencial. Faltou elemento essencial? Inépcia. Gerou inépcia? Rejeição da inicial. Como é que o processo começa? O autor oferece a petição inicial. Se for um crime de ação pública, é o Ministério Público que oferece uma denúncia. Se for um crime de ação privada, é o querelante que oferece uma queixa. Mas MP ou querelante, ação pública ou ação privada, denúncia ou queixa, ela será oferecida. O próximo passo natural, o segundo passo, é ela ser recebida pelo juiz. O juiz a recebe para entrar no passo 3. Qual é o passo 3? Ele vai te citar. É a citação do acusado, para que o acusado possa apresentar a sua primeira defesa, chamada de resposta à acusação, no prazo de 10 dias. Então, olha só que interessante. O autor oferece a petição inicial, o juiz recebe a petição inicial, cita o acusado e aí o acusado apresenta a sua resposta à acusação no prazo de 10 dias. Olha que detalhe interessante. Você fica preocupado com identificação de peça. Eu estou te dizendo que é a parte mais fácil da sua segunda fase. O problema são as teses. Mas está preocupado com identificação de peça? Então vamos matar uma agora. Na verdade, já matamos. Se houve a sua citação, e aí você é chamado,
Qual é a única peça cabível? Resposta à acusação. Você oferece a petição inicial. O juiz recebe a petição inicial. Você é citado. Qual o quarto ato? Você que foi citado, apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Então preste atenção. Se ele diz na prova que o MP ou o querelante ofereceu uma petição inicial contra você, e aí, logo em seguida, o juiz recebeu esta petição inicial, e logo em seguida você foi citado, e após receber o mandado de citação, você procurou o advogado, e agora o advogado está ali para falar, qual é a peça cabível? Não tem mistério. Se é citação o ato que apareceu ali, e você vai entrar logo em seguida a citação, só pode ser para apresentar a resposta à acusação. Depois de citação não tem outra opção. Foi citado, não pode ser nada diferente disso. Vai ser memoriais. Não, memoriais é a última peça. Percebeu? É a minha alegação final antes da sentença. Não tem coisa diferente que eu possa fazer que não uma resposta à acusação. Então fica fácil de você identificar, fica simples. A partir do momento que você percebeu uma citação, pode ficar tranquilo que a peça vai ser a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Percebeu? Então você já sabe como matar uma peça. Moleza, uma delas você já sabe. A gente vai ver como é que monta, como é que escreve, mas você já sabe quando vai ser a resposta à acusação. Quanto a isso, não vai ter nenhuma dificuldade. A resposta à acusação vai ser sempre nessas hipóteses, vai ser sempre nessas circunstâncias. Percebeu? Legal. Agora, volta para cá. O que você poderia alegar, por exemplo, na sua resposta à acusação, se você tem, de alguma forma, um sujeito que ofereceu uma petição inicial contra você, que falhou aqui? Você já vai começar, antes mesmo do mérito, alegando um problema de preliminar, que a gente vai ver essas preliminares. Você vai começar alegando o seguinte: olha, meu amigo, temos problemas preliminares aqui, antes mesmo de discutir o mérito, se foi ele, se não foi, antes mesmo de falar em mérito, a gente já tem problemas preliminares. Qual é o primeiro que eu posso alegar como uma preliminar? O primeiro deles, inépcia da inicial. E se tem inépcia da inicial, ela deveria ter sido o quê? Rejeitada. Percebeu? Primeiro argumento que vai aparecer na sua resposta à acusação. Então vamos lá. Quais são as hipóteses que a minha petição inicial deveria ser rejeitada? Ela não poderia, em hipótese alguma, ter sido recebida pelo juiz. Quais são as hipóteses em que ela deveria ter sido rejeitada? Bom, você sabe que o normal é que ela seja recebida, né? Mas tem essa exceção, que é a rejeição da petição inicial. E aí, ela será rejeitada na forma do artigo 395 do Código de Processo Penal. São as hipóteses de rejeição da petição inicial. São nesses casos que ela será rejeitada. 395, 395, 2, 395, 3. A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. Ou seja, quando faltar algum daqueles elementos essenciais. Olha a importância. A ausência de algum dos dois elementos essenciais é causa de inépcia, que é causa de rejeição da petição inicial. Ou seja, não poderia nem ter recebido o juiz. Percebeu? Segunda hipótese. Quando faltar algum pressuposto processual ou condição da ação. Vamos ver ao longo do curso quais são as condições da ação, quais são os pressupostos processuais. 395.3. Quando faltar justa causa. Justa causa é exatamente aquele somatório da materialidade com a autoria, sendo materialidade a prova de existência da infração penal e autoria os indícios de quem a tenha praticado. Materialidade é a prova de existência da infração penal
e a autoria não é a prova, são os indícios de quem a tenha praticado. Aí você imagine, por exemplo, uma petição inicial oferecida contra você que não mostre a prova da infração penal. Por exemplo, uma infração penal que deixa vestígio, uma infração penal que deixa alguma coisa que pode ser percebida pelos sentidos humanos, um crime de dano que você consegue perceber com os sentidos, um crime de homicídio que você consegue perceber com os sentidos, um crime de incêndio que você consegue perceber com os sentidos queimados, bota a mão, tá quente, tudo que você pode perceber com os sentidos humanos é uma infração penal que deixa vestígios, chamada também de crime não transeunte. Por quê? Porque ele não passa, ele fica, ele deixa alguma coisa ali. 158 do CPP vai falar para a gente que a infração penal que deixa vestígio será indispensável à realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, peraí, está falando de um crime não transeunte, aquele que não passa, que deixa alguma coisa no caminho, deixou um pedaço dele, um crime que deixa vestígio, para tudo porque tem que fazer perícia. 158 do CPP vai mandar fazer perícia. Tudo bem. Se não der para fazer a perícia porque sumiram os vestígios, 167 admite a testemunha como uma segunda opção. Pode usar a testemunha. Mas vamos lá. É infração que deixa vestígio e você não fez a perícia, não fez o exame de corpo de delito. Violou 158. Tinha testemunha para suprir isso por ausência de perícia? Também não tinha. Violou 167. Se não tem a perícia e também não tem a testemunha para suprir a falta da perícia, desculpa, você não tem prova do crime, você não tem materialidade. Pode até ter indício de autoria, mas não tem prova da existência da infração penal. Então você não tem as duas coisas que tem que ter, materialidade e autoria. Tem que ter as duas. Se não tem materialidade, não tem justa causa. Se não tem justa causa, rejeição da petição inicial. Percebeu como é que você encontra saídas, às vezes, que nada tem a ver com o mérito? Saídas meramente processuais? Isso pode acontecer. Pode acontecer. Percebeu? Como ele pode fazer totalmente ao contrário isso aqui. Totalmente ao contrário. Ele pode virar para você e falar o seguinte: olha, você na verdade agora é o autor, é a pessoa que está processando. Você está ingressando com uma queixa-crime. Pode botar isso numa pergunta. Você está ingressando com a queixa-crime, você está processando o réu. Só que aí, você ingressa com uma queixa-crime, oferece a sua petição inicial e o juiz faz sabe o quê? Rejeita. Agora é o contrário, agora não é você que está alegando isso. Agora isso aqui está indo contra você. Agora você está do outro lado, você processou e percebeu a rejeição da tua inicial. E caramba, o que eu queria então no meu caso inicial, né, que era a rejeição, agora eu estou do outro lado, agora na prova ele está fazendo uma pergunta diferente, sim, estou vendo cenários contigo, percebeu? Se eu estou do outro lado e aí eles rejeitam a minha inicial, o que eu posso fazer agora? Eu, querelante, numa ação privada? Eu posso recorrer. A rejeição da petição inicial admite recurso? Admite. Aí a prova pode perfeitamente mandar você elaborar um recurso desses. Ou ela pode perfeitamente perguntar qual é o recurso cabível. Aí você fala dessa decisão aqui de rejeição, ela admite recurso. Se for regra geral, uma vara criminal, por exemplo, regra geral, o recurso que você vai elaborar é aquele recurso em sentido estrito. E você vai ter 5 dias para fazer isso. Mas se a sua inicial foi rejeitada num juizado, era uma ação de juizado especial criminal, você que entrou com a ação vai ter que recorrer não mais através de um rese, e sim de uma apelação em 10 dias. Está lá no artigo 82 da Lei 9.099 de 95. Olha quantas coisas podem acontecer. Veja, eu não estou aqui seguindo uma ordem lógica e didática de estudo contigo. Isso eu faço ao longo do curso. Eu estou aqui tentando pontuar coisas que podem acontecer para você se ver diante de cenários, para você se enxergar em meio a cenários que você pode enfrentar no dia. Você pode enfrentar uma situação que você consiga sair com a tese de defesa do arrependimento posterior. Você pode se ver diante de uma situação em que você saia por uma tese processual, alegando que você deveria ter a rejeição da petição inicial por inépcia ou por ausência de justa causa, ou de repente você que teve a tua inicial rejeitada e agora vai preparar o recurso. Então tudo é possível. Você tem que ter essa noção geral de como pode acontecer. E isso é o que a gente vai fazer aqui ao longo do curso. Ah, Léo, volta para aquela ideia de que eu ofereço a petição inicial, aí o juiz deve receber, para depois me citar, para que eu apresente a resposta à acusação. É uma peça que eu estou feliz, já aprendi quando ela vem. Legal. Qual o prazo? 10 dias também.
Ah, show, essa peça então já está mais tranquila, né? Já. Mas quer ver outra coisa que vão tentar te pegar? Pedem para você fazer para o último dia do prazo. Ah, Léo, é só saber contar até 10, são 10 dias? É. Mas você traz um vício do processo civil que você tem que tomar cuidado aqui. Súmula 710 do STF. A súmula 710 do STF vai falar para gente que em processo penal contam-se os prazos da data da diligência, da data da intimação, da data do ato, e não da juntada aos autos do mandado, da carta precatória, da carta de ordem. É exatamente da diligência que você conta isso. Processo penal é diferente, súmula 710 do STF. Você não vai esperar juntar os autos, o mandado, nada disso. Você não espera nada disso, você simplesmente vai chegar, vai pegar a data da diligência, a data da citação, por exemplo, e aí você vai contar a partir do próximo dia útil 10 dias. E esses 10 dias serão o seu prazo de resposta à acusação. No processo civil você trabalhava com aquela ideia, né, de você aguardar a juntada do mandado aos autos. Aqui não tem isso, o processo penal é diferente. Só que a súmula 710 do STF que fala isso. Se você não conhece, se arrebenta na hora de colocar a peça no último dia do prazo. Então cuidado com essas questões. Veja, eu tentei fazer um apanhado contigo. Eu não estou aqui para tentar tratar todas as teses em uma hora, né? Eu quero te mostrar o que você pode argumentar, as teses que você pode usar. Por exemplo, questões processuais, questões de rejeição da petição inicial, questões de inépcia, questões de ausência de justa causa, caminhos que você pode seguir para tentar se livrar do problema agora na segunda fase. Só queria encerrar contigo te passando o seguinte, olha só, aqui na segunda fase da gente, até para você conhecer como ela funciona, depois você acessa masteroab.com.br, clica na segunda fase, vem aqui dar uma olhadinha, no meu exemplo, por acaso, em Direito Penal, você vai ver o seguinte, olha, temos aulas ao vivo, que é o que a gente está fazendo hoje, mas tem toda semana vai ter isso, até o dia da sua prova, em que a gente vai trabalhar vários temas já pré-determinados através de uma análise estatística, de raio-x mesmo do edital. A gente trabalha com apostilas de exercícios para a segunda fase que você escolheu. No caso, você vindo aqui em penal comigo, você tem apostilas de exercícios que vão ser corrigidos para você conseguir testar a tua forma de escrita e as questões discursivas. A gente vai trabalhar com monitorias com especialistas, monitorias mesmo que são feitas com professores que vão trabalhar te ajudando, da minha equipe, uma grande equipe que a gente tem aqui. Simulados inéditos toda semana, participe dos simulados. Faça os simulados. A gente deu muita questão da última segunda fase nos simulados. O nosso último simulado tinha 2 questões que eram na prova. Ah, você viu a prova? Quem dera, né? Não, é porque a gente vai fazendo, chega uma hora que começa a bater. Tá legal? Videoaulas, que você já conhece. E temos agentes de aprovação. Em cada turma vão estar para te ajudar, para te dar um apoio maior. Temos o seguro de aprovação, que você já sabe, que te garante depois no próximo. E veja, eu só ia te pedir, para a gente poder encerrar aqui, eu só ia te pedir uma última questãozinha. No nosso último exame da OAB, segunda fase, a gente tem uma aprovação legal, mas aqueles que participaram efetivamente de tudo, a galera que participou das aulas ao vivo, que ficou no chat ao vivo comigo enquanto eu estava na aula ao vivo, que fez os simulados, que participou das monitorias, das oficinas de identificação de peça, todo mundo foi aprovado. Então, não é só você entrar e assistir o conteúdo, participe ativamente. Eu estou no Facebook, a gente tem o nosso canal, a gente está junto, participe, por quê? Porque a tua participação vai fazer com que você absorva muito mais do que esse conteúdo, e sim tudo que a gente tem para te passar. E isso é infalível, tá legal? Então, estou te esperando, é um prazer. Parabéns por ter conseguido seus 40 pontos ontem nessa prova esquisita que reduziu as questões de ética, né? Mas, enfim, já estou saindo aqui. Meu amigo Flecha está aqui na frente, está preparado para chegar, para entrar aqui, para assumir, para bater um papo com vocês também agora sobre direito civil. E, de qualquer forma, qualquer dúvida que você tiver, a gente está à disposição. Estamos todos juntos aqui para que a gente consiga a tua tão sonhada carteira vermelha. Um grande abraço, estou te aguardando na segunda fase, hein? Não perca tempo. Até mais.